Bem-vindos a mais um Cativeiro Cast. Hoje o assunto é com você, homem. Fique nesse vídeo, você que é homem, se identifica como homem, enfim, é isso aí. Você entendeu? É com você o papo. E se você não é homem, mas obviamente vive nesse mundo cercado de homens também, convive com homens, fique você também. Fique aqui, puxe uma cadeira. Esse assunto é para todos nós, obviamente, mas a gente vai falar mais em específico sobre os homens sentem. Será que sentem? Já afirmo que sentem sim. Mas o que faz a gente achar que às vezes não pode sentir, ou não é permitido sentir? Quantas vezes a gente vê, né, a dificuldade que é para os homens se expressarem, a dificuldade que é, você vai saber, né, você é homem mais do que eu, como é complicado lidar com as emoções, como é feito isso geralmente, né? Quais são as atitudes que você tem ou deixa de ter quando o assunto é você, a sua introspecção, os seus sentimentos, seus pensamentos, seus problemas, os seus BOs, como é que você os resolve, como que você passa por isso, como que você é cobrado para passar por isso, quanto você escolhe, né, as maneiras que você faz ou não faz, o quanto isso também te afeta. Esse é o Cativeiro Cast de hoje e, obviamente, sempre para sempre, a ideia é pegar aqui na sua mãozinha e te levar para fora desse seu cativeiro mental para te possibilitar aí o autodesenvolvimento, para te possibilitar ser a pessoa que você gostaria de ser ou simplesmente sair dessa zona de sofrimento e de castigo que muitas vezes a gente não se coloca lá, é colocado, porém, uma vez que se acomoda e fica, acaba que é a nossa responsabilidade. A vida é justa assim, gente. As pessoas que nos traumatizam, mas depois se curar, acaba sendo a nossa obrigação. Então vamos lá para esse tema. E sabe o que eu percebi? Que eu nunca me apresento. Vocês acham estranho vocês não saberem quem eu sou? Vocês acham que meu nome é Cativeiro Cast? Vocês gostam dessa ideia de eu me chamar assim? Eu acho que eu vou começar a fazer um teste de me apresentar, caso você não me conheça. Tá chegando agora, bem-vindos a mais um Cativeiro Cast. Meu nome é Cati, e é vulgo cativante. Aparece aí, vulgo cativante. Então, se você não me conhece, já tô aqui no Cativeiro Cast, já tem 5 anos que esse podcast existe, foi ali a trancos e barrancos, com frequência sem frequência, mudando assuntos, temas, pautas, mas hoje tá aqui pra se apresentar pra você. E se não conhecia, antes de tudo, vai lá conhecer então, entra aqui mais nos outros vídeos do YouTube, do Spotify também, siga lá no Instagram, se assim fica mais fácil pra você acompanhar e receber notificações, mas de qualquer forma, onde quer que você siga, vire inscrito, vai lá, ativa o sininho. Já teve mais de uma vez pessoas me falando que são inscritos e não conseguem ver as notificações, não aparece, a pessoa até via, a pessoa mostrou, olha aqui ó, você tá lá no final e eu tô sempre de olho, e mesmo assim o Instagram, ou seja lá a plataforma que for, fica tentando me punir, me banir, me esconder, me calar, me silenciar, mas eu não me calarei, então por favor, faz esse trabalhinho lá de ativar o sininho para que você não fique de fora. Toda semana tem aqui temas novos para que você receba as ferramentas necessárias, né, para você evoluir como uma borboleta. Então vai lá, por favor, vira inscrito, comenta também, tá? Não esquece sempre, no final de todos os episódios, comenta, compartilha. E você, homem que tá vendo aí esse episódio que hoje é pra você, já fica preparado também pra comentar. Nem que seja pra dar hate, pra me xingar lá, mas faz essa participação também. E se gostar, obviamente, compartilha. Até se não gostar, compartilha falando, olha a atrocidade que essa menina tá falando, olha quanto absurdo que essa menina tá falando. Mas se envolve aí e faz essa interagida que o algoritmo vai entender. Vai entender nada não, fica só faz isso aí, tá? Que depois o resto é comigo. Agradeço. E como eu disse, vamos lá falar desse assunto, né? Que é a questão da masculinidade, do ser homem. E aí, que você é homem e chegou agora e não me conhecia, ou mesmo que me conhece, mas se você não me conhecia, eu quero que você não fique espantado e também não fique intimidado, ou que você levante aí as suas armas, né? Se arme, só porque tá vendo uma pessoa de cabelo colorido, de franjinha, que vai falar sobre o homem. Cuidado! Delicadeza aqui para que a gente seja aberto, né? Peço que você me dê essa oportunidade então, de entrar na sua mente, no seu ouvido, no seu coração para falar. Baixa um pouquinho a arma aí, né? A ideia aqui justamente é que a gente entenda junto, se entenda junto e que você consiga receber essa mensagem aí da melhor forma possível, tá? Porque a ideia aqui, tá? Ninguém vem te atacar, tá? Não tô aqui pra falar toda alternativa, falar de machismo e se você tá pensando isso, peço que você já desfaça esse pensamento e fique aberto para entender, ouvir e, enfim, se pensar diferente, também tá convidado para debater e comentar, como eu falei. Mas qual que é a ideia desse episódio? Justamente a reflexão sobre isso. Outro dia eu postei nas redes sociais um vídeo que eu fiz e a ideia era justamente nesse vídeo falando, né, lições que eu aprendi com homens, né? Então a ideia trazia como é que eu resolvo um problema, como um homem geralmente lida quando ele tá ali vivendo um problema ou tá passando por uma situação difícil, emocional, psicológica, em qualquer área da vida, no trabalho, relacionamento, família, financeira, o que for.
Aí era tipo, vou ignorar o assunto que o assunto vai sumir, né? Se me perguntarem se eu tô bem, eu vou sempre dizer que tô bem, eu não vou ficar pensando nesse assunto, eu vou pôr uma pedra em cima disso e vou criar à minha volta zilhões de distrações pra não ter que lidar com essa situação. Que é basicamente você tentar silenciar, né, as suas emoções que são inerentes de ser humano, independente se é homem ou se é mulher, sentimos, temos sentimentos, reagimos a coisas. Ficamos bravos, ficamos tristes, criamos expectativas, elas são quebradas, isso é para todo mundo, homem, mulher, todos nós. Mas a gente tem sim um estímulo muito mais forte no quesito homens para como a situação deve ser lidada ou não. E aqui a gente vê a reação, a consequência disso, né? Tem até um episódio que eu já falo sobre isso, que é sobre você lidar com esses sentimentos, né? E aqui tem vários que podem te ajudar. Fiz recentemente um que falava sobre luto, sobre você muitas vezes negligenciar o processo de luto, seja de um relacionamento, seja de uma morte efetiva de alguém, seja de uma perca ali de interesse ou de propósito por uma ideia que você mudou, o não processar isso, quanto isso pode sim trazer consequências psicológicas para você muito maiores do que você imaginava, e outros episódios também que você consegue ter mais acesso para essa reflexão do o que é e por que processar essas coisas, por que os sentimentos e os pensamentos têm que ser processados. É interessante quando a gente compara o universo feminino com o masculino, porque a gente tem, sim, seja aqui ou seja ali, amizades, geralmente, né? Mulheres têm várias amigas e grupos de amigas, então é muito mais, vamos colocar assim, só para que você, que é homem, né, já imagina, mas trazendo aqui uma visão de uma mulher, é muito mais fácil para uma mulher ter, desde a nossa adolescência ali, infância, essa coisa de sair com as amigas, dormir na casa da amiga, contar os segredos para as amigas, como eu me sinto, de quem eu gosto, de quem eu não gosto, problemas que eu estou passando em casa, o que eu sinto, o que eu penso, seja bom, seja ruim, as ideias mudam, opiniões mudam. As mulheres são mais incentivadas a terem esse convívio e se abrirem, e aí junto com a amiga, elas entendem o sentimento, a amiga tá ali pra falar, você tá com raiva, xinga mesmo, tá feliz, então bora ficar feliz. Então a gente tem muito mais liberdade para se abrir e para demonstrar também, né, muitas vezes assim, as nossas tristezas, o jeito que a gente tá já é esperado, né, como mulher é sentimental, como mulher. Então, dependente da razão e da construção que é feita sobre essa visão do que é sentir ser homem e sentir ser mulher, acaba que a gente tem uma sociedade onde as pessoas já esperam, né, que as mulheres vão sentir mesmo, vão falar, são sentimentais, falam mesmo seu sentimento, expressam. Então, acaba que a gente tem mais liberdade para fazer isso. Obviamente que eu não preciso nem dizer o quanto isso é uma construção social, porque a gente fala de seres humanos, né? Obviamente que no quesito sentir, a gente tem oscilações hormonais que vão mudar, mas tô falando só independente da razão do que a gente sente. Acaba que a sociedade que a gente vive hoje incentiva que a mulher faça mais isso, e o homem, hoje em dia, já não sei mais, por muitos anos, foi incentivado a reprimir isso. Reprimir pensamentos, reprimir sentimentos e se condicionar a ser uma pessoa sozinha, ainda que cercada de outras pessoas, e como se fosse assim, sempre aceitando tudo que acontece. Não aceitando no sentido de, tá acontecendo uma coisa péssima, vou me acomodar, mas não relutando, não expondo, não pedindo ajuda. Inclusive, tem um episódio também falando sobre aprender a pedir ajuda. Isso é para homens e mulheres e todo mundo, se você quer e sente que esse é em específico algo que você precisa. Katia, eu já processo as minhas dores, eu já falo um pouco sobre o assunto, mas ainda sinto que tenho essa dificuldade de pedir ajuda. Eu já vou dar esse spoiler para falar só disso nesse recorte desse episódio, caso você também queira conferir em seguida desse. Mas a questão dos homens é que a gente tem isso, e é tão interessante como isso é uma coisa assim, construída de décadas e décadas, sociedades em sociedades, e aqui falando da nossa sociedade, né, ocidental, o quanto a gente tem esse reforço, independente do que for, que o homem, ele vai lidar com as emoções dele de uma maneira diferente. É interessante, até eu vi um vídeo outro dia de humor, que era assim, vem lá o homem do casal falando, pra namorada, né, o nosso amigo lá terminou o relacionamento. E aí a namorada pergunta, mas por que eles terminaram? Ele, sei lá, não perguntei. Tipo assim, então, ou seja, até o jeito que você, homem, então você já tem essas questões condicionantes com você, e você também replica elas, obviamente, com os seus amigos. Então, por mais que os homens muitas vezes tenham seus grupos de amigos, não é que eles vão ter muitos amigos, podem ter muitos, podem ter poucos, independente de quantos amigos tenham,
é muito comum que o homem não tenha essa profundidade no falar. Ele nunca vai trazer, ele nunca vai se expor efetivamente. Ele pode, sei lá, comentar uma situação difícil que ele tá passando, sei lá, no relacionamento, mas nunca vai ser de uma maneira que ele se exponha. Um exemplo, sei lá, ele tá enfrentando um grande problema de confiança ali na relação dele. E isso tem deixado ele inseguro, tem deixado ele com medo, tem deixado ele assim apavorado. Ele nunca vai conseguir, acho que processar e entender o que está acontecendo de fato, né? A gente já vai falar disso, quanto essa falta de saber ler os sentimentos muitas vezes contribui para que o homem não consiga processar isso, né? E dois, ele nunca vai comentar isso dessa forma com ninguém, né? Vai ser assim, ai, minha namorada é sei lá o quê. Ai, sabe como é que é trabalho, né? Tá lá. Então, a maneira com que é falada, com que é exposta é sempre muito superficial, né? E acaba fazendo com que os homens pensem que não existe problemas aí perto deles, ou que se existem, tem que ser sempre esquecidos e sempre enterrados. E aí a gente tem todas as distrações do mundo, que vão desde, sei lá, jogos que a gente vai ter ali, sei lá, videogame, ou mesmo jogos de computador, né, online, e você vai ficar ali preso. Quanto mais problemas você tem na sua vida, parece que mais você vai buscar essa distração, ou seja mesmo, não sei, saídas, né, vou sempre beber, vou sempre ir no bar, eu vou sempre, ou seja, compulsões que vão sempre esconder, ou até mesmo, eu falei alguns exemplos que parecem vícios negativos, mas também tem coisas que são ali transvestidas de algo bom. A pessoa fica obcecada em academia, obcecada numa outra coisa que não tem um caráter de um vício maligno, mas que também vem com um papel ali de refúgio, né? De você, na verdade, ter um subterfúgio para não encarar aquele sentimento, aquele problema, então você, assim, ó, escapa. Esse que é a questão da sociedade, né? A construção da sociedade que a gente tem, né? Os homens estão sempre escapando desse confronto. E eu acho que a palavra é mais ou menos por aí. O jeito que os homens são ensinados a viver é sempre evitarem ao máximo esses confrontos com eles mesmos. E aqui é até interessante porque a gente tem sim, por outro lado, os homens muito preparados para confrontos, sim, mas no que diz respeito ao outro, no que diz respeito a questões, às vezes, que o circundam, ou seja, ele pode até estar preparado para ter discussões à sua volta, a passar por situações desconfortáveis e de se impor e etc, em algumas situações específicas, mas nunca quando é com ele mesmo. Quando ele mesmo percebe que se ele sentar e pensar num certo problema que ele está tendo e aquilo vai gerar um desconforto, um incômodo, ele sai correndo, ele vai evitar ao máximo passar por isso. E o que a gente tem quando a gente não consegue sair desse estágio? A piora dele, né? Ignorar um problema não resolve um problema, ele piora esse problema. Você vai passar a repetir padrões, e aqui qualquer área da sua vida, tá? Seja as inseguranças que você tem na sua área profissional, sejam os erros que você tem dentro de relacionamento, sejam os erros que você tem dentro do seu núcleo familiar, sendo pai, filho, enfim, marido, namorado, e que você pode continuar repetindo tudo isso. E tem uma coisa que acaba acontecendo, eu vejo que acontece muito com o homem, que é, no menor problema que você sente, alguma coisa te incomodou, qualquer área, de novo, qualquer área que você sentir isso, os homens tendem a não trazer essa reflexão, né, que é o que o Cativeiro Cast sempre propõe, que eu já disse isso 400 bilhões de vezes. Toda dor, todo incômodo, e quando eu falo dor, não é essencialmente você ficar triste, não. Às vezes as dores vêm como uma forma de raiva. Sabe quando acontece alguma coisa, te falam algo, ou mesmo você vê algo que te traz muita raiva? Isso também pode ser dor, ou seja, é um calozinho teu ali que alguém pisou. Sempre que alguém pisa num calo seu e ele se manifesta como algo que te incomoda, já é um sinal, um alerta, um convite para que você olhe para isso. E o que a gente tem no quesito homem é a gente ignorar. Então assim, ó, se eu fizer tal coisa, sabe aquela coisa do cara que foi no médico e falou, doutor, sempre que eu faço assim dói. E aí o doutor fala, então não faz isso. Such a man thing, né? Então assim, é exatamente isso que o homem faz. Então se eu mexer aqui dói, se passar por essa situação dói, se trazer esse assunto dói, então eu tenho a solução. Eu nunca vou falar desse assunto, eu nunca vou passar por isso, eu sempre vou fugir disso ao máximo. Mas isso não resolve o problema. E aqui a gente começa a ter esse acúmulo de coisas. Vamos supor que você tenha problemas de comunicação no relacionamento. A pessoa faz uma coisa que você não gosta, você não consegue, não sabe comunicar, e você só vai tolerando aquilo, aqueles abusos. Pode ser trabalho, pode ser namoro, casamento, onde for amizade.
você nunca vai falar daquilo. Você passa por cima daquilo e você começa a falar assim, até às vezes você pensa, ai, poxa, eu tô sendo aqui uma pessoa infantil por estar me importando com isso. É muito mais fácil que você passe a tolerar coisas e pular para um grau de infelicidade muito maior, porque não sabe se comunicar, não sabe identificar, o que tá sentindo, o porquê que aquilo tá te incomodando tanto e não sabe passar por aquilo. É pra mim uma coisa muito assustadora ver que o mundo é muito normal para que os homens sejam dessa maneira tratados e sempre instruídos a ignorar o que está acontecendo e repetirem isso. E é tão triste, porque eu acho que não só pelo quesito de você nunca amadurecer e nunca conseguir passar por aquilo e sair do outro lado curado, bem resolvido, mas por tudo que você deixa de perder de oportunidade. Eu tenho quase certeza que muitos homens carregam no final da vida masculina. Acho que é muito mais fácil que você tenha muitos arrependimentos justamente porque não soube reconhecer seus sentimentos, não soube como comunicar, como expressar, não conseguiu lidar com aquilo na época, foi enterrando, foi deixando de lado, foi repetindo esse comportamento com outras pessoas em outras situações e com isso foi perdendo várias oportunidades, relações. Ai, amava uma pessoa e de repente não soube como lidar com aquele problema, acabou perdendo essa pessoa, ela saiu da sua vida, ou no emprego que você passou por uma emoção em situação que também não soube se posicionar, acabou saindo desse emprego, perdendo essa oportunidade, ou sendo demitido, ou substituído, ou perdeu aquela promoção, ou mesmo dentro de casa, né, repetiu padrões ali, tá vendo que tá sendo um pai que detestava que tinha e agora tá sendo aquele pai que você falou que não queria ser, ou não tem filhos ainda, mas tá vendo que se um dia tiver, infelizmente pode ser que você acabe repetindo padrões que você não gostaria, tudo porque você não conseguiu processar nada daquilo que aconteceu com você. E obviamente que toda essa construção do que é ser homem, né, e como os homens hoje se portam, não afetam só as mulheres, quando a gente fala, o machismo, também afeta os homens, obviamente e evidentemente, que é essa cultura da repressão emocional, de você não ser permitido a sentir. Faça essa reflexão, né? Quando você imagina ou lembra de uma situação, ou só pensa mesmo aí, um amigo seu chorando. Tá ali um grupo de amigos seu, de repente você vê que um deles tá mal e tá chorando, tá com cara de choro, ou choro, não sei. Qual que é o sentimento que vem? Não dá um bug assim, você fica assim, nossa, que estranho lidar com alguém chorando, eu não sei te explicar. Eu sinto que para alguns homens, né, não para todos, mas para alguns homens, até você demonstrar emoções, principalmente as negativas, tá? Tô falando das emoções negativas aqui, tô falando do desconfortozinho, não tô falando de alegria e felicidade, isso aí todo mundo sabe demonstrar. Estamos falando desse confronto emocional que leva ao crescimento, que leva ao amadurecimento e é por meio, muitas vezes, da dor, do desconforto. Então a gente tá lidando, né, com essa geração, né, essas gerações, porque já tem séculos, né, que a gente vê o homem como alguém, uma figura, que por mais que seja um ser humano, ele é tratado como um super-humano, né, como alguém que assim, não é permitido para ele, embora ele tenha ali uma cachoeira de emoções, não poder sentir, reprimir, engolir, ignorar e nunca, nunca, nunca se vulnerabilizar, sempre criando essa lacuna entre ele e o sentimento. Então ele ficando ali sempre desconectado dos seus próprios sentimentos, criando também essa dificuldade para se conectar com as pessoas, dificuldade em realmente estar ali com alguém, porque amar alguém, estar numa relação, muitas vezes vai exigir sim, e sempre vai exigir que você esteja aberto, que você seja íntegro, e não existe conseguir fazer isso sem você saber processar pensamentos e sentimentos. Tudo porque você não pode nunca parecer fraco, tudo porque você sempre tem que estar mostrando que nada te atinge, que você é inabalável e que isso não te atinge. E por mais que alguém pergunte, você deixa de saber e se torna uma dificuldade extrema não conseguir se abrir, porque isso implica em parecer fraco, vulnerável, inseguro. E se você ainda não ficou convencido do quanto isso é problemático, a gente tem aí altas taxas e índice de suicídio por homens que estão num estágio avançadíssimo de depressões, que negligenciaram e nem sabiam que isso era um problema. A gente tem índice de violência sempre crescente envolvendo homens que não conseguem processar de novo. Lembra que eu falei que as emoções não vão vir sempre como ai, que tristinho que eu tô, ai, vem em forma de raiva. E o não saber processar isso leva essa bestialidade masculina que acaba acontecendo e gerando
crimes que vão assim, ó, além de prejudicar literalmente outra pessoa, também prejudicam sua própria vida. A pessoa vai lá, vai ser presa, a pessoa entra numa confusão, até ela mesma acaba sendo morta por essa violência que ela acaba se envolvendo. Você se torna uma pessoa sempre violenta. A pessoa violenta, geralmente, ela vem de um quadro psicológico muito avançado dessa perturbação emocional e psicológica e mental que ela se expôs, na verdade, ou não se expôs também, e negligenciou e não conseguiu lidar com isso. Então, a ideia desse episódio hoje é que você não aceite esse diagnóstico do que é ou não é ser homem, como, sim, eu tenho que ser violento, não, eu não posso falar o que eu sinto, sim, homem é assim, cuidado com esses rótulos. Eu acho que a gente já está hoje em nível de conteúdo disponibilizado de forma gratuita, muito amparado, para que você agora não tenha desculpas para continuar sendo a pessoa que era antes. Uma coisa era o seu bisavô ou seu avô ser a pessoa que era, da maneira que era. Mas hoje, na sociedade que a gente vive, principalmente se você é brasileiro e está aí consumindo a rede social, até se você não gostar muito de rede social, você está sendo constantemente exposto a conteúdos, você tem a oportunidade de deixar de falar e de determinar aquilo que você é e deixou de ser e quer e não quer ser, com base em coisas que vão confirmar e afirmar e atestar de que o certo em ser homem é ser o cara frio, que você não pode se vulnerabilizar, que falar como você se sente é insegurança, que criam, na verdade, muros à sua volta. Se você agora já se viu nessa situação, é porque você já está um passo mais à frente do autoconhecimento e já entendeu onde esse tipo de pensamento pode te levar, que é ao isolamento, porque quando se cria essa muralha de violência, de frieza, não há quem consiga ficar perto. Você até, inclusive, pode estar em relacionamentos, mas vai se ver em relacionamentos frios. Você pode até já ter o sonho alcançado de ter uma família, mas vai ver os seus filhos sempre com medo de você. Vai ser sempre essa parede invisível entre você e as pessoas que você gosta. E de verdade, lá no futuro, às vezes eu vejo, né, pessoas contando assim, a pessoa tá idosa e ela tá ali negligenciada, nem o filho quer saber dela. Mas quem é que esse pai foi pra essa criança, né? Quem essa mãe foi? E muitas vezes, quando aquele laço não é criado durante a vida, minha mãe era assim no começo, né? Criou muita gente com o foco no medo. Tenham medo de mim, olha como eu sou violenta, se vocês não me obedecem eu grito, eu bato. Só que depois de uma idade a criança perde o medo e depois quando acaba o medo não ficou respeito, não ficou amor. Então se você é homem e hoje se vê nesse emaranhado de frieza, de muralha emocional, você certamente vai ter que lidar com essa frieza das pessoas à sua volta, seja da sua esposa, seja dos seus filhos, seja dos seus parceiros, da sua própria família, porque é isso que causa. Ninguém quer estar perto de alguém violento, ninguém quer estar perto de alguém frio, ninguém quer estar perto de alguém que tem essa dificuldade de processar as emoções, porque às vezes a gente pode até ter homem que vai para um extremo de nunca expressar nada e o homem que tá sempre um pavio curto, tá sempre indo pra violência, ou seja, olha como é complexo o você não saber processar aquilo que flui dentro de você e gera consequências que podem ser irreparáveis, porque busca na violência essa válvula de escape. Então o convite de hoje é justamente esse. Se você é um homem que ainda acha que assim, Catiele, eu tô há alguns anos vivendo essa vida, tô sim me vendo afastado de oportunidades, de pessoas que gosto, tô me vendo sempre nesse confronto emocional, posso ter uma vida assim que ninguém tá vendo, tô indo bem nesse trabalho de disfarçar como eu me sinto de verdade, mas eu não tô em paz comigo. E se você é jovem, assim, quero dizer que comece a pensar assim lá na frente, se você agora desse um jump, assim, você agora tá aí com 80 anos de idade, você acharia que a vida que você teve até aqui foi digna? Você esteve perto das pessoas que você amou? Conseguiu amá-las de toda a forma que você conseguiu encontrar, no sentido de ser presente, de ser comunicativo, de dar espaço, saber ouvir, saber comunicar, de não ter essa distância emocional? Você conseguiu se envolver com pessoas, sejam amigos, sejam relacionamentos? Você teria orgulho da pessoa que você se tornou dentro do seu núcleo familiar, no seu quesito profissional? Então, você teria orgulho da pessoa que você é e se tornou? E caso a resposta seja não, até outro dia vi um vídeo que falava isso, né? Tem duas pessoas na vida que você tem que se importar em deixar orgulhoso, que é o seu eu de 8 anos de idade e o seu eu de 80 anos de idade. Ou seja,
Você vai provar para sua criança interior que você se curou de muitas coisas, se você teve a capacidade, mas você também tem que provar lá para o seu futuro que você buscou sim ser uma pessoa que te trouxe para a vida que você vai ter lá no futuro, de não ter arrependimentos e literalmente, essencialmente falando de problemas psicológicos que vão acarretar em doenças também. Então a sua velhice é construída, já falei isso várias vezes, no hoje, não só na questão física, né, de se movimentar, se exercitar, mas também dos problemas e pesos que você vai deixando para trás. Tem ali algumas medicinas que vão sugerir essa relação entre você ter um estado emocional que vai te adoecendo, a sua mente adoece o seu corpo, evidentemente. E uma negligência de anos e décadas, tenha certeza que não vão te levar para o melhor lugar. Então aqui a ideia e convite é que se você hoje se entende que, eu acho que tenho me tornado esse protótipo de homem na sociedade que só repete o que o meu pai fez, o meu avô fez, o meu tio fez, os meus amigos fazem. Eu tenho sido, e eu costumo dizer muito isso, os homens em especial, eu acho que se você hoje é um homem, por mais que você seja um homem assim de bem, se você é um homem hoje que só segue o flow, é muito provavelmente que você acabe sendo, muitas vezes, um babaca, numa área ou outra. Por que tem mais facilidade que o homem pareça um babaca ou age de uma forma babaca, idiota, em algumas áreas? Porque é muito mais incentivado que o homem se negligencie de todas as formas possíveis, seja fisicamente. Ai, Catiele, na verdade, a gente tem muitas pressões para que o homem seja forte, bombado e musculoso. Mas se ele não se tornar esse cara, ele ainda assim vai casar, ter filhos e ter emprego e promoção. Então, não tá totalmente relacionado. E quantas vezes a gente vê, né, o meme do cara feio, fora dos padrões, com a mulher super bonita, etc, etc. Então, assim, ainda há muita aceitação, né, para que o homem seja qualquer coisa. Se você for um cara que não se comunica, tá tudo bem, seus amigos vão continuar saindo com você. Se você for um cara mais ou menos, você ainda vai estar no seu trabalho. Então, assim, não há um incentivo para que o homem, muitas vezes, tenha esse trabalho introspectivo. Eu não tô falando que não existe um incentivo e um peso, que isso seja reconhecido, do homem ser o cara provedor. Obviamente existe esse peso, que o homem seja o cara que vai sustentar a sua família, que o cara banque a sua família toda, seja esposa e filhos, mas seja também os seus pais e irmãos. Sim, existe esse peso laboral para que o homem seja essa figura provedora, mas nunca e jamais para que ele seja bem resolvido aqui dentro. E você jamais vai conseguir ser com perfeição, e não tô falando nem de perfeição, na verdade, você jamais vai conseguir ser com integridade essas coisas todas que eu citei, se aqui dentro você não estiver bem. Então aqui, esse fica o convite, para que se você é esse homem que fala que, eu não estou contente com esse padrão que estou repetindo, estou me vendo de novo num outro relacionamento que estou repetindo as mesmíssimas coisas, já estou me vendo diante de pessoas que eu amo, que eu não consigo me comunicar com elas, eu não consigo expor aquilo que me faz sofrer, eu não consigo expor como elas fazem me sentir, eu não consigo tomar a rédea da minha vida, eu me sinto assim, totalmente perdido, eu não consigo lidar com as minhas emoções, só me vem raiva, eu sinto muita raiva dentro de mim, e isso é uma coisa que acontece muito com os homens, raivas que são regressas, sabe assim, de várias situações que você já passou e não processou aquela raiva, e ela só vai sendo empurrada pra frente, e daqui a pouco você nem se vê, mas você tá sendo raivoso, agressivo e violento, e virou você. Você se tornou essa pessoa raivosa, violenta e agressiva em situações que nem pedem. Ou seja, tem gente levando um soco teu aí que não tem nada a ver com a paróquia. Você já tá no quinto relacionamento e essa pessoa tá recebendo aí o lixo que você não ressignificou de relações passadas. Você tá sendo aquela coisa toda esquisitoide que ainda não se identificou, se ressignificou, se entendeu, processou aquela dor. E agora você só é um megazord de todas as frustrações que você vem acumulando nas relações. E principalmente se você é esse cara que quer ser pai ou é pai, você possivelmente, se não resolvido, vai gerar toda essa emoção e vai trazer essa carga emocional pros seus filhos também, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, se de repente você não quer mudar por você mesmo, que você então sinta-se incentivado para mudar pelas pessoas que você ama. Filhos, namorada, esposa. Eu não quero ter filhos, eu não quero ter namorada. Eu tô pouco me fudendo. Não quero mudar. Então, o que eu vou te falar? Tá no canal errado, que isso aqui é um vídeo que fala pra quem quer mudar. Não pelo outro, claro que essa não é o incentivo, eu sempre incentivo que seja pra você
para que você, como eu falei, construa uma velhice saudável. Aqui e aqui, porque aí sim o seu corpo também reflete. Mas caso você ache que precise de um reforço motivacional, pense então nas pessoas que estão à sua volta. Não seja o pai negligente que vai replicar aquilo que você recebeu como filho, como neto, como sobrinho. Não seja aquele amigo que vai replicar o que a sua rodinha de amigos está fazendo, que é na pior e mais grotesca atitude que você tiver, você vai ser incentivado, você vai ser apoiado. Repare isso. Você vai começar a ver que quanto mais você se distancia dessa imagem do que é ser o homem pobre de sentimentos, pobre de recursos emocionais e psicológicos, totalmente mal resolvido emocionalmente, você passa a identificar com mais facilidade pessoas à sua volta. E aí você vê aquele seu amigo que vem com orgulho na roda contar como ele trai todas as namoradas, e você passa a ver aquilo de uma maneira diferente. Você vê através dessa atitude a insegurança. Você vê através dessa atitude o cara que você não tá aplaudindo. Você para de aplaudir situações como essa, porque você fala, nossa, eu já fui esse cara, eu já tive esse pensamento, eu já tive essa mentalidade. No universo masculino a gente vê muito isso, a gente vê muitas ações que são transvestidas, né? Como eu falei, a pessoa é a pessoa mais insegura ever que você possa imaginar. E através e porque ela é insegura, ela passa a transvestir essa insegurança de uma atitude que faz ela deixar o outro se sentindo inseguro. A masculinidade tóxica traz muito esse pensamento. Negligencia a culpa. Não é culpa sua, não é responsabilidade sua, jogue pro outro, e geralmente esse outro acaba sendo uma mulher. Ou seja, eu vou aqui trair, vou flertar com todo mundo, mas isso no fim diz de uma falta tua que é irremediável. Uma falta tua que, assim, nem que você tiver com a melhor e mais maravilhosa mulher do mundo, você ainda vai cair nesse buraco chamado insuficiência, insegurança, e vai levar essas pessoas da sua vida em sofrimento por questões que são suas mal resolvidas. Você vai se tornar esse lixo de pessoa que vai replicar essa tua insegurança, e ela se torna, sabe, é um tentáculo mesmo, que ele vai adoecendo as pessoas à sua volta. Conforme você vai se curando, você consegue ter mais clareza na doença que existe ao seu redor. E aqui, lá no futuro, se der tudo certo e você conseguir e trabalhar nisso, você passa até se cercar de pessoas diferentes. Passa a parar de fazer sentido você tá, por exemplo, tendo amizades com pessoas assim. Porque você fala, gente, que situação, né? Coitada, conheci ele, a namorada do cara, uma menina gente boa, sabe? Trabalha, estuda, gosta dele, cuida dele, e tá aí levando chifre porque o cara é um bananão inseguro, não oferece nada pra menina. Poxa, que merda. O que eu ganho nessa amizade, né? O que me traz essa... Por que eu sou amigo desse menino mesmo? Ah, porque a gente joga bola junto às vezes, não sei o que. Ah, então... Você começa a tentar entender por que as pessoas à sua volta estão ali e como que elas te influenciam. Porque quando é uma coisa assim, nesse sentido de comunidade, eu falo muito disso, né? O nosso meio, ele acaba assim sendo muito influenciador. Quando você se cerca de homens que têm pensamentos como esse, né? De traição, de passar a perna, de serem egoístas, de serem frios, você passa a normalizar isso. Então o convite nesse episódio é: que tipo de homem você quer ser? E aqui, esqueça rótulos. Esqueça rótulos. Mas, por favor, venha com viés de libertação, que é o que o Cativeiro Cast para sempre vai querer trazer. Saia dessas prisões mentais. Não aceite você falar, ai, eu não me apego emocionalmente com ninguém. Nossa, simplesmente nasci assim. Não consigo me abrir. Normal, eu nunca gostei. Tenta entender de onde que essas coisas todas estão vindo. Geralmente vem do pai ali também, que não se abria, né? Daquele pai que só vinha, deixava o pão na mesa e se fechava no mundo dele. Que a mãe foi mãe sozinha, por mais que às vezes tinha a figura de um pai perto, porque o pai é um bloqueado emocional, ninguém se aproxima dele, ele não consegue se expor, ele não consegue comunicar. E agora você está se tornando esse pai, ou se for pai um dia, será evidentemente um pai como esse, se não quebrar esse ciclo. O convite é que você não entre nesse índice que eu falei, de homens que vão cair em severas doenças de saúde mental, que vão cometer as maiores atrocidades por não estarem resolvidos emocionalmente, psicologicamente, que vão cair nesse ciclo
de vícios, seja fumar, seja beber, seja festa, mas também seja aquela coisa que parece boa. Não, agora eu só trabalho 20 horas por dia. Não, agora eu vou para academia 70 horas por semana. Agora, cuidado com esses vícios. Todo exagero esconde uma compensação. E você encarando isso, porque eu acho que se a gente tem um convite, é que a gente encare os nossos problemas. Não aceite isso, não aceite que, não, agora eu resolvi meu problema. Ah, resolveu como? Ah, agora eu nunca mais namoro. É assim que eu resolvi meu problema de relacionamento. Ah, agora eu resolvi meu problema aqui de comunicar. Eu não me comunico mais. Cuidado com essas soluções que você se abraçou e tem entendido como é isso que eu preciso, é assim que eu vou tratar. E a gente tem muito isso. Eu sempre tenho muito receio quando a pessoa fala assim, então eu aprendi a lição agora, depois que ela passa por uma situação difícil. Então agora eu aprendi a lição. Qual é a lição? E vem a maior atrocidade que você possa imaginar. Já vi muito isso em relacionamento. De meninos, homens que, sei lá, tiveram lá relações onde o homem foi parceiro de fato, comunicou, deu espaço, respeitou a menina, esteve presente, foi fiel, fez tudo isso. Você pode falar assim, Catiele, eu sou essa pessoa, eu faço tudo isso. E que no fim a menina, ai, fulano, beijo, tchau, não quero, brigadão por tudo. E aí o menino fica louco com essa história, né? Pensa, como assim essa pessoa me trocou ou não me quis mais, sendo que eu fazia tudo por ela? Não, mas agora eu aprendi a lição. E a lição é o quê que a pessoa fala? Não vou ser mais trouxa. Não vou ser mais o namorado dedicado. Nunca mais que eu vou... Tenho vários amigos que passaram por isso. Tipo assim, a esposa do cara nunca recebeu uma cartinha do marido porque ele fala, porque uma vez eu era apaixonada por uma menina e eu mandava várias cartas e ela me rejeitou, então depois eu falei que nunca mais eu mandava carta pra ninguém. Ou seja, agora ele lá com a esposa dele há anos, ama ela, tá com ela, mas por causa de uma lição que ele fixou errada lá no começo, a mulher esposa dele que ele ama tá banida de todo o romantismo que ele poderia ter, que ele fixou essa lição errada. Então, esse é o convite, dá uma olhadinha que lições que você cristalizou na sua mente e hoje você tá repetindo padrões e engessando esse homem frio, esse homem violento, esse homem que na verdade é, como muitos seres humanos, dependente de ser homem ou ser mulher, sem afeto. Esse homem que foi negligenciado emocionalmente pelos pais, pelo meio que foi, e agora tá aí murado, cercado, ninguém chega nele. Porque ele criou uma lição de que não, é assim que as coisas vão funcionar, é assim que dá certo. Se ninguém se aproximar de mim, se eu ignorar os meus problemas, se eu não lidar com nada do que tá acontecendo à minha volta, aí funciona. Aí funciona. Eu lembro de ter passado já por relações em que a pessoa jamais se abria. Jamais se abria. Porque todo convite de discussão, ela vai ser também uma intervenção emocional dos dois lados. Vamos falar ali, seja você conversando com seus pais, seja você conversando com a namorada, a esposa, seja você conversando com amigos. Vamos supor que tem uma situação e a gente precisa resolver esse problema. Eu vou chegar e vou te falar, olha, fulano, meu problema contigo na nossa relação tá sendo esse. E aí você vai ser colocado na mira também. Olha, eu me sinto assim e jogo pra você. E se você tem esse bloqueio emocional, você pode encarar essa conversa que tem um viés de resolução, porque eu gosto de você, quero que as coisas fiquem bem, então é por isso que eu estou te comunicando. Isso não vai soar dessa forma, isso vai soar hostil, você vai se sentir colocado contra a parede, você vai se sentir encurralado, você vai se sentir atacado, agredido, e às vezes uma conversa vira uma coisa muito pior, porque você não está acostumado a ser confrontado. Você nunca se confronta emocionalmente. Quem é essa pessoa que agora quer me confrontar emocionalmente? Já passei por situações assim, onde a situação era uma discussãozinha pequena de, sei lá, olha, não gostei de tal coisa, e aí, quando chegava pra pessoa se comunicar, era, obviamente, um abrir ali, era como se emocionalmente eu estivesse colocando a minha mãozinha na maçaneta pra abrir aquele quartinho escuro que a pessoa jamais abre sobre as emoções dela. E o que vinha dali era uma torrente de choro e coisas acumuladas que eu sabia que em nada tinham a ver comigo. A pessoa, sabe, uma erupção emocional, assim, que tinha tanta coisa naquela portinha fechada que a pessoa não cuidava, não lidava nunca, que uma discussãozinha sobre louça jorrava rios de lágrimas e choro que, de novo, em nada tinham a ver com aquela situação. E a pessoa fazia o quê?
já fechava a portinha de novo, ou seja, a gente começa a construir uma relação onde não há diálogo, não há comunicação e, mais do que isso, começa a haver aceitação. E aí o cara pensa assim, não, então nunca quero que essa menina pegue na maçaneta e queira entrar nesse meu quartinho escuro aqui, então eu vou aceitar tudo que ela faz. Jamais vou deixar que a nossa relação chegue no momento da gente ter que comunicar coisas. E cuidado com esses tipos de afirmações, como eu disse. Você passa a ter crenças, lições totalmente tortas, que vão te levar a nada. Isso não é lição, isso é trauma, né? Então eu jamais vou discutir no relacionamento, porque daí, se eu não discuto, eu não preciso me expor emocionalmente. Se eu não discuto, aí eu não preciso dizer como eu me sinto. Ela não vai saber como é que isso me afeta. E aí tá tudo certo. E eu aprendi isso. Cuidado com essas lições que você aprendeu. E sempre para sempre, Cativeiro Cast convida para consciência. Se veja fazendo o que você faz. Acho que fica mais claro se você quiser uma bússola, um guia. Começa a prestar atenção nas suas emoções. Não precisa falar pra ninguém. Vamos começar aqui. Passo 1. Começa a prestar atenção naquilo que te deixa bravo. Não precisa nem ir pro triste, porque o triste é óbvio, né? Ah, isso aí me deixa triste. Isso é óbvio. Vamos pelo sentimento da raivinha. Porque a raivinha, geralmente, ela esconde uma tristezinha ali. Sabe assim, um pisar no seu calo, que você já fica, ei, pisaram no meu calo. Dá uma prestada de atenção nas coisinhas que no dia a dia te deixam com raiva. Tenta entender de onde que vem aquela raivinha, por que você tá agindo desse jeito, e aonde mais você sente aquilo. Vai para além do raivinha que eu sinto no trânsito, você começa a ver que você, na verdade, passa o dia inteiro com raivinha de tudo. Por que eu tô sempre raivosa, então? Raivoso, no caso, né? Por que eu tô sempre raivoso? De onde vem essa raiva? Por que eu tô sempre bravo? E o que tá frustrante? Porque pode ser sim ser uma situação que você tá aí vivendo uma frustração há anos e nem se vê infeliz e disseminando essa raiva, essa sua frustração em tudo que você faz. Um vazio, uma infelicidade, ou seja, é muito pano pra manga. E que se você vive sua vida um dia após o outro, se contentando e se conformando de que você é um cara fechado, nunca mexe nisso, você tá aí assinando o seu atestado de infelicidade pro resto da vida. Ou seja, passo 1, aprenda a sentir e saber o que se sente. Muitas coisas podem vir transvestidas de raiva e, na verdade, são outras coisas muito mais profundas. Se você precisar, tem com certeza vários conteúdos que vão te ajudar a identificar quais são os sentimentos, porque pode parecer bobo, você vai falar, Gadiele, poxa, mas eu tenho já certa idade, obviamente que eu sei o que eu sinto. Pode não saber. Eu mesma, muitas vezes não sei. Tô sentindo uma raivinha, mas na verdade, quando eu vou fuçar lá no meu interior, poxa, não é uma raivinha, isso aqui na verdade é um medo que eu tô tendo. Isso aqui na verdade é uma carência que eu tô tendo. E vem como raiva, vem ser, às vezes, sabe, tipo o cachorro raivoso que você vai cutucar, pega um cachorrinho da rua aí que foi maltratado, todo tadinho, vai tentar tratar ele vai estar agressivo, ele vai estar arisco. Às vezes a gente se comporta igualzinho, a gente fica arisco, mas a sensação mesmo, o sentimento, na verdade, raiz disso não é raiva, é outra coisa. Então, busque se ver fazendo as coisas, sentindo, e busque entender, identificar o que é isso. Isso te ajuda tanto, isso aí é uma dica que assim, ó, pra homens e pra mulheres, isso te ajuda muito na vida, porque quando você tiver um sentimento e tiver diante de uma discussão com alguém, saber o que você tá sentindo te ajuda muito mais a comunicar. Eu mesmo, assim, ó, perdi várias oportunidades de ter identificado o que eu tava sentindo e ter explicado pra pessoa de maneira melhor. Sabe assim, você às vezes fala assim, fulano, não é que eu tô, sei lá, não é que eu senti ciúme, porque você às vezes sente lá um ciúme, daí você pensa assim, poxa, acho que eu tô com ciúmes, vou comunicar como se fosse ciúmes. E não é ciúmes, às vezes você tá, tipo, negligenciado, você tá carente, você fala, pessoa, é que eu, na verdade eu tô carente. Se eu tivesse, né, entendido, compreendido o que era o meu sentimento, olha, fulana, na verdade eu sinto que você não me dá tanta atenção. Se eu soubesse comunicar dessa forma, e se eu comunicar dessa forma, vai ficar vulnerável, né, vai saber que eu estou, que está me abalando. Isso já é um segundo passo para que você passe por cima disso aí, que é nomeado como ser homem. Não posso nunca mostrar que as coisas me abalam, me afetam, me atingem, sou inabalável, ninguém que ela ache mesmo que eu não sinto nada, que a gente já chega lá. Primeiro passo, então, autoconsciência, entenda o que você está sentindo e aí saiba nomear os seus sentimentos. E para isso eu sempre vou indicar terapia. Acho que de novo fazemos já ali parte de uma geração que já tirou esse tabu muito embora, tem muita gente que ainda tem esse tabu com terapia, mas acho que a nossa geração já ficou claro o quanto isso é essencial. E se você tem preconceito de terapia, eu quero te dar um exemplo de academia, treino.
Uma coisa é eu ir treinar sozinha, eu posso super estudar o dia inteiro sobre treino, eu posso tomar os suplementos corretos, eu posso estudar o quanto que eu tenho que comer, o quanto que eu tenho que treinar, as repetições, os movimentos, você pode fazer tudo isso por conta. Ir pra academia e ter um certo resultado, com certeza. Mas o que vai acontecer depois de um tempo? Vai acontecer que eu não vou me ver, porque o corpo faz isso, né? Você treinando vai saber. É muito fácil que o nosso músculo cansado tenha um movimento, uma repetição torta, esquisita, mal elaborada, mal executada. E o que acontece quando rola isso? A gente tem muito mais probabilidade de lesionar o músculo, de fazer aquele treino errado, de começar... Ou seja, olha a diferença, né? Se você tem um personal perto de você que vai te ver treinando, vai ver que você tá fazendo as coisas às vezes errado em algum momento, não é que você não sabe fazer, mas o personal consegue dizer assim, olha, poderia estar melhor executado. Olha, o seu corpo tá cansado. E mais do que isso, ter um personal muitas vezes te ajuda a ir além. Porque a gente tem o nosso limitezinho alimentar, né? Ai, vou fazer aqui até a falha, mas de repente eu já tô, ai, pô, mas antes da falha eu já tô largando que eu já tô cansado. Ai, vou fazer só um pouquinho. E o personal tá ali pra te falar assim, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Te dá esse gás. Então eu trouxe essa comparação falando de psicólogo. É a mesma coisa. Eu sou extremamente comprometida com o autoconhecimento desde que eu existo. Tenho um trabalho de introspecção e interno mesmo, sabe? Que só eu sei. Que, assim, eu sei que eu fui muito além do que muita gente com muitos anos de terapia. Mas ainda assim, é ótimo estar com um terapeuta para que você, compartilhando os seus pensamentos e a elaboração que você faz sobre você e os seus avanços, a pessoa também te ajude a ir além. Porque quando você tá sozinho na caminhada, às vezes você esquece de pontos importantes, às vezes você se vê estagnado e aí tá lá o psicólogo para te falar assim, não, fulano, mas você já foi muito além. Ou para te lembrar de onde você veio, ou para te dar esse gás para você ir além, e também para que você se veja fazendo coisas erradas, se vê em padrões que você achou que já tinha saído, porque a pessoa te conhece. Então tenta fazer essa analogia e entender que não é que é impossível você se conhecer se não tiver um psicólogo. Claro que é possível, mas a terapia pode sim te ajudar nesse exercício, ainda mais se é você que não consegue identificar sentimentos, ainda mais se é você que não tem facilidade para se abrir. Ele é essencialmente esse profissional que vai estar sendo ali pago para te ajudar a fazer isso. Então, se você tem preconceito com terapia, já te dou esse conselho para que você comece a pensar nessa figura, né, desse profissional de uma maneira, assim como você busca um médico para X e N coisas que você tem na sua vida. Ele é, assim como outro profissional da saúde, qualificado para te ajudar nesse avanço, e é essencial que você tenha alguém te incentivando para olhar o que você não está olhando e identificar isso. Não sabe fazer isso sozinho, ou já tem feito sozinho? Com certeza vai te ajudar a fazer isso ainda melhor. E tem modalidades online, tem modalidades presenciais. Olha, as possibilidades são infinitas, tem até alguns projetos que eu sei que fazem gratuitamente, então assim, quer fazer semanal, quer fazer quinzenal. Hoje eu faço assim, ó, eu já recebi alta da minha psicóloga, então eu faço assim, ó, quando eu tenho um problema a gente conversa, na frequência que você sentir, mas faça. E outro ponto é que você também comece a exercitar essa comunicação na rede de apoio que você já tem, no núcleo de amigos que você já tem, que você abra a boca, que você se comunique, que você sinta que você pode ser, porque eu já vi isso, eu já conheci homens que falavam assim, eu não tenho amigos, eu só tenho colegas, meus colegas dos jogos, meus colegas do futebol, meus colegas do trabalho, tipo assim, você se cerca de pessoas que você só pode contar com elas nos momentos de lazer, é isso? É pra isso? Só que ninguém... E a pessoa tinha a certeza absoluta que essas pessoas eram assim descartáveis, que essas pessoas não podiam ser aprofundadas, não tinha essa profundidade emocional com essas pessoas, estava convencida disso. E que depois, em algum momento, começou a testar, se abrir. Começou a testar, cara, um ou outro ali eu sinto que eu posso me abrir, que a pessoa vai me entender. E se viu surpresa, porque tinha vários caras em volta ali que podiam ser sim os seus amigos e terem mais conexão emocional, que a pessoa podia se abrir, que a pessoa podia conversar. E às vezes você não tá fazendo isso, você já tem esse grupo de amigos, mas você nunca usou eles pra isso. Sempre usa os seus amigos só pra distrações, sempre usa os seus amigos só pra um escape. Mas dá uma olhadinha aí no seu grupo de amigos, caso você fale que realmente todo mundo aqui tá pior do que eu, só tem gente... Então tá na hora de você buscar novas amizades e tentar ter esse olhar, assim, eu faço muito isso, assim, eu tenho uma curadoria pra amizade que eu acho muito boa. Eu não sei, eu consigo identificar ali pessoas que eu falo, cara, essa pessoa é legal, acho que eu vou conseguir ter uma boa troca com essa pessoa. Então às vezes nem que seja isso, gente, hoje você tá sendo convidado a conhecer outros caras, né, a ter novos grupos de amigos. Eu, quando quero, assim, mudar e
conhecer mais pessoas, eu começo a fazer coisas diferentes. Eu vou para grupos de networking, eu vou para conversações, grupos de conversa, de debate, vou, sei lá, junto uma coisa que eu gosto, que é, sei lá, vou participar de um grupo de conversação de língua inglesa, pra lá conhecer outras pessoas, ou fazer alguma outra atividade que me desse um curso, e aí lá conheço outras pessoas. Então, nem que seja para algo que você gosta de fazer, mas expanda o seu grupo de amigos e conte com eles para se abrir também. Poxa, se a gente não puder se abrir com quem a gente gosta e confia, a gente vai se abrir com quem? E lembrando que esse papel do se abrir, no que ele nos ajuda? Ai, Catiele, o que as pessoas, até no episódio lá do Aprenda a Pedir Ajuda, a pessoa que não pede ajuda faz o quê? Não, mas eu não vou nunca, sabe, jogar os meus problemas pra essa pessoa. Não, coitada, já tem os problemas dele. Gente, saia desse pensamento, é o que eu dou um spoiler aqui no episódio. Não fique com esse pensamento. As amizades estão aqui pra isso. As amizades estão aqui pra que a gente... Só o fato de você falar daquilo, aquilo já vai te aliviar. E falando daquilo, você consegue também ter mais clareza das coisas que você tá sentindo. Então, traga esse problema assim para algumas pessoas, teste com quem você pode falar ou não sobre isso, e a pessoa em si também, amando você e gostando de você, vai trazer visões sobre isso, né? Ou talvez ela não seja ali uma guru, mas ela possa pelo menos te ouvir, que às vezes já é uma coisa assim super essencial. Então, não deixe de contar com seus amigos, essa rede de apoio, né? Podem não ser só homens, mas podem ser com outras mulheres também, com parentes. De repente você descobre aí que tem parente teu, sua mãe, seu pai podem te ouvir, você nunca se abriu, mas agora tem alguns amigos que têm presenciado, né? Nossa, parece que eles estão construindo uma amizade com os pais deles, depois de anos de convivência, que aí já perde aquela posição de sou um filho, dependo de você financeiramente, e né, você é o meu tutor e tal. E depois de anos onde você já é um adulto que se cuida, que se sustenta, os seus pais podem ser ressignificados. O papel de ser pai e mãe, eles podem se tornar amigos. De repente você tem isso também. Então, expanda e se abra. Caso você não queira e não tá pronto para fazer isso com pessoas, escreva então, sabe? Se grava, não sei, escreve, faz alguma coisa, mas começa a fazer esse trabalho de abrir aquela portinha e deixar, como eu sempre falo, ali os sentimentos, as emoções, põe num varal, põe na luz, deixa sair e começa a trabalhar neles. Porque é dessa forma que você começa a aprender a nomear o que você sente, o que você pensa. E mais do que isso, começar a fortalecer a visão de que sentir e se expressar e lidar com seus problemas não tem nada de fraqueza nisso, muito pelo contrário. Se você quer saber e tem esse pensamento, saiba que sentir exige ser muito mais comum, no português bem claro, do que reprimir o que você sente. Fraqueza é reprimir. Reprimir sentimento é coisa de fraco. Reprimir, se distrair, isso aí qualquer um faz, queridão, isso aí qualquer um faz. Agora, pegar lá o problemão, olhar pra cara dele, encarar ele, e passar por cima dele e aprender com ele, mano, olha, isso é a coisa mais foda que você pode fazer. Você resolver um problemão, não fugir dele jamais. Você dizer assim, olha, admitir coisas, fui um merda sim. Você mudar o seu caráter, a sua postura. Gente, olha, eu juro pra ti, isso aí pra mim... Inclusive, se você quer saber, o tipo de ser humano que eu mais admiro no mundo são as pessoas que conseguem se transformar. Sabe aquela pessoa que foi condicionada a ser um lixo de pessoa e ela consegue fazer um trabalho introspectivo de construção, de desenvolvimento, que ela se transforma. Sabe assim, você tira água da pedra mesmo. Foi o que eu fiz na minha vida. Então, quando eu vejo uma pessoa fazendo isso, eu falo, cara, meus parabéns. Porque, de novo, se você só vive um dia depois do outro bem distraidão, a chance de você ser um homem que é distante emocionalmente, que é um babaca nos relacionamentos, um babaca na área profissional, um pai de merda, é muito fácil. A vida tá sempre te convidando a ser esse cara. Sempre. Se é bem distraidinho vendo a sua vida, você se torna esse cara. Porque o mundo tá assim, ó, aplaudindo, incentivando, não te cobrando. Então assim, ó, não é só sobre ser o provedor pros outros, não. Você tem que ser o provedor pra você. Em primeiro lugar. Tem que ser essa pessoa que consegue se fortalecer, e aí forte é que ajuda os outros, né? Que é o famoso, como é que eu vou salvar alguém se eu vou colocar colete salva-vidas em você e eu nem sei nadar? É mais por aí. E também, valorize esses vínculos com mais profundidade. É assim que a gente se conecta sendo ser humano, a gente tem isso é nosso, é intrínseco, é do ser humano que a gente se conecte. Não aceite, sabe? Começa a se perguntar de onde que tá vindo essa reizinha de ai não, eu sou sozinhão mesmo, eu sou introspectiva, eu não gosto de falar com ninguém, porque... não gosta ou
recebeu tanta rejeição, foi tão, síndrome do patinho feio, síndrome do rejeitadinho, que agora tá bem confortável nesse negócio de dizer, não, eu sou introspectiva, é que eu não gosto. Não gosta ou não conseguiu, né? É mais ou menos isso. Foi uma escolha sua ou foi uma escolha dos outros, você se tornar essa pessoa fechada, né? Porque aí é a lição cristalizada errada que a gente tava falando. Eu resolvi o problema agora com pessoas. Eu não lido com elas. Isso aí é fácil. Isso sim é fraqueza. Isso aí, meu filho, qualquer um faz. Quer ser o homem foda? Passa por cima disso. Passe a não aceitar isso. Ainda dá tempo. Esse é o chamado aqui no Cativeiro Cash. Ainda dá tempo de ser um homem de valor. Ainda dá tempo de ser um homem foda com PH. Que vai deixar as pessoas que você ama te amando ainda mais. Porque vão ver, meu Deus, que amigo foda é esse? Porra, que namorado, que marido, que pai, que filho, que profissional. E nem que isso nem seja, gente, ó, de novo. E assim, ó, e olha que não tô incentivando a você fazer as coisas por mérito que os outros vão te dar e pelos outros e pela opinião dos outros. Não, é pra você. É pra você. Mas se você ainda não consegue fazer uma coisa pensando só em você, então que você pense nos outros ali. Então assim, ó, seja esse ser humano que vai deixar o seu eu de 80 anos e de 8 anos orgulhoso. Não é só sobre ter as suas metas, não é só sobre trabalhar e colocar o pão na mesa ali pro seu filho, pra sua esposa ou pra você mesmo, não é só sobre fazer as coisinhas assim, cuidado. Alerta sempre, consciência sempre. Se veja fazendo e seja intencional no que faz, e não só um prisioneiro, e não só um repetidor de padrão, e não só uma pessoa enclausurada dentro de si, que é amargurada, que é raivosa, que é violenta e, acima de tudo, depressiva e triste. Gente, isso te corrói, te mata por dentro. Hoje a gente vê homens que eles se negligenciam tanto que até passam a morrer de doenças porque não vão nem no médico. E a pessoa tá aceitando isso. Homem que acha lindo dizer isso. Eu não vou no médico mesmo. Você quer ser esse ser humano? Você se acha inteligente sendo assim? Eu não cozinho mesmo, eu não me cuido mesmo. Pare de aceitar esses diagnósticos, gente. Esqueça tudo que já foi falado sobre... Reveja tudo. E eu acho que sim, se você escolhe ter intenção e autonomia na sua vida, você enfraquece as coisas que fizeram pra você de traumas e dores e passa a se empoderar. Quando a gente só repete esse padrão do trauma de me feriram, agora eu me fechei, me feriram, agora eu não confio em ninguém, me feriram, agora eu não quero profundidade emocional com ninguém, você fortalece aquilo que te feriu, a sua dor, o trauma, a rejeição, tudo aquilo de ruim tá com força. Mas quando você vai pro caminho oposto, você fortalece a cura. É uma merda que fizeram isso com você, mas infelizmente, pra dor ou alegria sua, é você que vai ter que buscar esse caminho de autodesenvolvimento e ressignificar a sua vida. Porque daí você enfraquece aquilo que fez com você. Aquilo que aconteceu contigo vai ser assim, olha, tentaram te podar, tentaram fazer você ser o homem mais merda, mais lixoso do mundo, mas você sozinho foi forte pra caralho e mudou tudo isso e ressignificou tudo isso e fez todo mundo calar sua boca, que você foi atrás e não aceitou esse diagnóstico, tipo assim, agora ele virou um coitadinho, olha lá, enganaram ele, traíram ele, manipularam ele, agora ele virou um coitadinho lá que só repete padrões e agora tá todo coitadinho, não se abre com ninguém, não consegue confiar em ninguém, fazer o quê? Não. Agora é que ele aprendeu a amar mais ainda. Agora é que ele aprendeu que o amor dele não depende de como que tratam ele. Ele ama, ele se expressa, ele tem medo de ser quem é. E isso é força. O resto, o que vem de resposta traumática, isso é com certeza fraqueza. Então rompa essa ideia. Gente, falei, eu achei que fosse ser um episódio mais curto, mas acabei que falei bastante. Fui repetitiva em várias vezes de propósito, para que a ideia fique fixa na sua cabeça. Tá? Então depois comenta lá pra mim como que é esse processo, você sendo homem, né? Como que você sente esse processo de você ser incentivado a ter as atitudes de se fechar, de não falar, de não comunicar, né? Como que você se vê nesse sofrimento e vê os seus amigos à sua volta também na mesma posição de silêncio, de parece que estão ali amordaçoados pela vida, pela sociedade, sei lá, mas não se abrem nunca, né? Como é que é viver tudo isso sozinho, mesmo com pessoas às vezes à sua volta se disponibilizando para te ajudar e você se vê ali não deixando, não querendo, evitando. Dá uma comentada como é que é esse processo para você. Como eu disse, se odiou, também comenta. E compartilha com seus amigos também. Que você traga essa reflexão e que você melhore, né, como pessoa pro seu próprio bem. Né? Se não for ali, Catiele, não importa pra nada disso. Então, pelo menos que você envelheça com saúde. E aqui começa a saúde, né, que a gente dá pro nosso corpo. Então, siga a Cativeiro Cat também, quer esse home de valor?
siga Cativeiro Cast nas redes sociais e me acompanhe para novos episódios que vão falar de consciência, de autoconhecimento e como que você consegue ter essas ferramentas para ser uma pessoa que você vai sentir orgulho. Que eu acho que no final de contas é sobre isso, sobre quem a gente é para nós mesmos, o mundo que construímos para nós, dentro de nós. É isso, obrigadinha até aqui e até a próxima. Ser homem por querer se aprender todo dia, dominar a si mesmo apesar de qualquer fobia. Respeito, tem que ter peito, tem que ter culhão pra amar direito. Vou dizer que não, esperando sentado por salvação. Conexão, empatia, verdade, divino propósito, responsabilidade. Deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz por ter vivido um dia honesto. Ser homem exige muito mais do que coragem, muito mais do que masculinidade. Ser homem exige escolha, meu irmão.